36 Supreme Arengon System Capítulo 251 A névoa devoradora assustadora fala clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o like nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o like nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Então isso significa que não posso reivindicar você? Sim, essa era a única coisa com que ele se preocupava. Ele não pode reivindicar Arvinas Kifal por motivos. Agora, se um troféu brilhante como a Maia se juntou a ela também, então seria decepcionante. Não posso dizer com certeza. A Maia não rejeitou nem aceitou. O melhor cenário seria, obviamente, um não. No entanto, ela sabia o suficiente para não rejeitar o rei assim. É sempre melhor fazer o rei verificar sozinho. Você não tem certeza? O rei extravasou a sobrancelha. A Maia pediu em silêncio. No entanto, o rei sabia o que seu silêncio correspondia. Tudo bem, acho que teria que verificar sozinho. O rei murmurou e a Maia sorriu interiormente. O rei reagiu exatamente como ela imaginou. Então isso significa que o rei iria tocá-la? Claro que não. Ela não teria feito algo assim se fosse esse o caso. P0? Da última vez foi um cultivador de estágio avançado. Desta vez vamos tentar com o cultivador de estágio master. Sim, o rei obrigaria um servo a tocar na sua esposa. O rei se virou e experimentou um soldado. Ligue para qualquer cultivador master estágio aqui. Como você comanda, Sua Alteza Real? O soldado saiu correndo e alguns minutos depois um homem entrou na sala. O rei comentou o homem e descobriu que ele era um cultivador master stage. Você sabe por que foi chamado aqui, certo? O rei questionou. Sim, Sua Majestade. O homem fez uma reverência. Tudo bem, você pode continuar. O rei assentiu. O homem então passou pelo rei e foi em direção a Maia e logo um grande e maligno sorriso apareceu em seu rosto. A Maia Skifal é a garota mais linda que já viu em toda a sua vida. A rainha ou qualquer outra concubina real não chegava nem perto dela quando se tratava de beleza. A beleza de Amaya Skifal era simplesmente de outro mundo. E hoje ele iria provar esta concubina de outro mundo. Ele não sabe sobre a maldição? PQ? Claro, ele faz. Ele sabe que há chances de perder a vida devido à maldição. Porém, ele também sabia que mesmo que sobrevivesse à maldição, o rei o mataria de uma forma ou de outra. O rei pode permitir que outro homem toque em seu troféu, porém, ele nunca deixaria esse homem viver. Não há como existir um homem assim. Portanto, ele sabia que morreria de qualquer maneira. Ele já havia aceitado isso. No entanto, ele não morrerá sem provar o fruto proibido. Ele se banharia no prazer de dormir com a mulher mais linda que já viu. Na verdade, ele bufou para o homem anterior. Aquele bastardo cultivador de estágio avançado que saiu sem nem mesmo provar. Que perdedor. Uma buceta. Ele, porém, era diferente. Ele estava esperando até o fim e garantiria que o rei ouvisse sua esposa gemendo de prazer. Pensando nisso, seu sorriso se alargou ainda mais e ele estendeu as mãos em direção aos seios perfeitos de Amaya. No entanto, assim que suas mãos chegaram a 10 centímetros perto do corpo de Amaya, a névoa negra que cercava Amaya reagiu. O homem notou um pequeno sorriso desdenhoso no rosto de Amaya e seus olhos se arregalaram de surpresa. Ponto de interrogação. Porém, antes que ele pudesse reagir, uma grande quantidade de névoa negra entrou em seu corpo. Ele tentou usar mana para bloqueá-lo. No entanto, mais e mais névoa negra entrava em seu corpo pelos braços, pernas, ombros e por toda a parte. Logo, o homem foi cercado pela névoa negra. Ah! Eu salve! Salve-me! O homem ficou de horror quando tudo ao seu redor ficou preto. PQ? Ele rapidamente aprendeu que era melhor usar mais mana para expulsar a névoa negra de seu corpo. No entanto, uma quantidade de névoa negra ao redor de seu corpo era demais. Ele não poderia lidar com isso apenas com sua mana. Além disso, a névoa negra continuou a devorar seus órgãos e sua resistência começou a diminuir. Suas mãos, pés, ombros, tudo ficou cinza e logo seu corpo caiu no chão. Com todo o seu corpo cinza, o homem não teve como resistir à névoa negra. A névoa continua devorando o homem, seus órgãos, ossos e vasos sanguíneos. No final, nada daquele homem sobrou.
Até suas roupas foram devoradas. O homem desapareceu completamente da sala. Não havia mais vestígios. E tudo isso aconteceu em apenas 5 minutos. Sim, um cultivador Master Stage ficou completamente indefeso e morreu em 5 minutos. Foi assim que a névoa devoradora foi assustadora. As pessoas que testemunharam esta cena ficaram em silêncio. Seus olhos então ficaram em silêncio e vendo o olhar perdido, confuso e aterrorizado em seu rosto, eles sabiam que ela também estava assustada. Tornou-se muito mais forte do que antes. O rei comentou com uma expressão solene. De fato. Kilton concordou preocupado. O cultivador do estágio avançado morreu um mês após este incidente e, ao contrário do que aconteceu hoje, seu corpo não desapareceu. Sua maldição foi fortalecida por algum motivo. O rei virou-se para Maia e murmurou. Ao ouvir suas palavras, a Maia brilha com desdém. Claro, ele morreu de forma diferente. O homem nunca morreu devido a uma maldição. Ele foi morto. Por ela. Bem, ela não fez isso sozinha, mas tentou a morte dele. Você sobreviveu? De repente, a Maia questionou com uma expressão fraca no rosto. Ao vê-la assim, o coração de Kilton pulsou de dor. No final, ela era apenas uma garotinha. Essa maldição foi demais para alguém como ela. Por que o destino é tão cruel com ela? Não sei. Vou continuar buscando a cura. Você fica aqui e faz o que quiser. O rei murmurou. Depois dessa demonstração, não havia como ele tocar nessa mulher. Há chances de ele sobreviver. No entanto, ele não estava disposto a arriscar. Arriscar a vida por uma mera mulher foi uma ideia completamente estúpida. No final, ele sempre poderia encontrar outra mulher. A Maia, que viu sua expressão, sorriu interiormente. Ela estava certa. Este homem fez exatamente o que ela esperava que ele fizesse. Foi um sucesso. Ela murmurou e, nesse caso, recebeu uma resposta. Bom trabalho, minha linda Maia. Supreme Arengon System capítulo 252. Sinto-me mal agora. Foi um sucesso. Bom trabalho, minha linda Maia. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Nukes ao ouvir as palavras de Amaya. Então, um suspiro escapou de sua boca. Seria mentira dizer que ele não estava preocupado. Ele estava muito preocupado. Ele não sabe muito sobre o rei, porém, havia chances de que outra pessoa tocasse em Amaya. Muito menos ele. Mesmo Amaya não aceitaria isso. É por isso que ele estava tão preocupado. Pelo que ele descobriu, aquela garota era uma yandere completa. O que você acha que aconteceu com um homem que tentou tocar em um yandere? Ele morreria. E se um yandere não conseguir matar o homem? Ela iria se machucar. Ela pode até se matar. É claro que a situação não chegará a esse extremo, já que Nukes correria para lá assim que algo acontecesse. No entanto, Nukes ainda estava preocupado. Tudo bem, agora vou treinar o físico. Você faz o que estiver ocupado. Nukes então ouviu a voz de Amaya e concordou. Tudo isso era plano de Amaya. Depois de hoje ninguém duvidaria de seu cultivo. Claro, ela precisaria se cobrir com névoa devoradora, mas isso era apenas uma forma de treinamento. O domínio de Amaya sobre o Devouring Mist Demon Physique ainda estava apenas no aquele level. Ela não tem um sistema como o Nukes onde ela só precisa apertar um botão e bum, ela liga. Ela precisa trabalhar muito, trilhar o caminho que ninguém percorreu antes de ficar mais forte. Já que o livro dizia para usar o poder do físico tanto quanto possível, Amaya faria exatamente isso. Ela transformaria seu físico em uma maldição. Tudo bem, cuide-se, te encontrarei em breve. Nukes murmurou e então escreveu a conexão telepática. Senhor, quanto tempo até ele acordar? Seus ferimentos foram graves. Mesmo depois de lhe dar uma poção de cura, ele ainda precisaria de uma semana para acordar. Um homem usou um jaleco branco murmurou. Uma semana. Miril cerrou os dentes de raiva. Uma pessoa que o atacou foi muito cruel. Cortou as duas pernas e o agrediu mesmo depois de ele desmaiar. Não é só isso, mas encontramos o corpo muito mais tarde do que quando isso aconteceu. Tudo isso combinado piorou a situação. O médico murmurou. Os olhos de Miril ficaram arrepiados quando responderam à declaração do médico e ele rosnou de raiva. Apenas acorde, irmãozinho. Deixe tudo o resto comigo. Quem se atreveu a fazer algo assim, você garante que ele pague o preço. Dizendo isso, Miril deu uma tapinha na cabeça de Oswald. Claro,
Seus mundos não pareciam muito convincentes quando ele próprio tinha marcas de queimaduras em seu corpo e não havia fios de cabelo em sua cabeça. Sua própria condição também não era muito boa. Uma semana, hein? Nux pensou interiormente e acenou com a cabeça para si mesmo. Uma semana foi suficiente. Ele tinha certeza de que poderia se aproximar de Evane naquele momento. Claro, como ele era aluno dela, as coisas seriam mais difíceis do que o normal e eles não formariam um relacionamento íntimo em apenas uma semana. Porém, Nux tinha certeza de que conseguiria se aproximar dela. Pensando nisso, Nux saiu da sala do médico e iniciou caminhando em direção ao seu próprio quarto. Tudo estaria acertando na próxima semana. Ele precisa preparar mais algumas coisas também. Afinal, se ele quiser atrair a atenção dela, ele precisa ter certeza de que tudo será divertido o suficiente. Nux riu e entrou em seu quarto. Nux, diga-me honestamente, Candice veio até você para encontrar problemas hoje? Evane questionou com uma carranca no rosto. Por que você se sente assim, professor Evane? Nux questionou com uma carranca. Agora era noite e ele estava dentro do quarto de Evane. Como ele entrou? Bem, foi a primeira vez dele. Ele tinha algumas dúvidas relacionadas à habilidade Fire Boost, é claro. Você não tinha sua aura habitual e confiante ao seu redor hoje. Na verdade, você parecia um pouco sombrio. Evane respondeu e então, seu olhar ficou sério. Diga-me se algo assim aconteceu, posso ajudá-lo a lidar com isso. De repente, um pequeno sorriso provocador apareceu no rosto de Nux enquanto ele questionava, professor Evane, você está preocupada comigo? No entanto, suas palavras provocativas não funcionaram contra Nux. Vocês são meus alunos, claro, eu ficaria preocupado com vocês. Nux não desistiu e continuou, o que? Tem certeza que é só porque sou seu aluno? Que outra razão poderia haver? Evane questionou com uma carranca. Nux testemunhou a ocorrência dela e deduziu que ela não estava agitada. Na verdade, ela não tinha noção e não percebeu que ele está flertando com ela. Ela é inesperadamente inocente, hein? Tenho certeza de que você está preocupado porque sou seu aluno favorito, certo? Desde quando você se tornou meu aluno favorito? Evane manifestou a sobrancelha. Eu não sou seu aluno favorito. Claro que não. Então quem é? Nux questionou com um beicinho. Não tenho nenhum aluno favorito. Todos são iguais aos meus olhos. Nunca pensei que você fosse assim, professor Evane. Você está me treinando. De repente, Nux murmurou. O que você quer dizer? Você é meu professor favorito, então pensei que era seu aluno favorito também. Eu me sinto mal agora. Nux fez beicinho ainda mais. Pare de falar sobre essas coisas sem sentido. Apenas responda a minha pergunta. Você não deveria mudar de assunto assim. Evane então olhou para Nux com um olhar que dizia, vou ficar bravo agora. No final, Nux suspirou derrotado e decidiu desistir. Ela não fez nada, professor Evane. Eu só fiquei preocupado com outra coisa hoje. Você não precisa se preocupar com isso. Evane acenou com a cabeça em compreensão e então os dois acompanharam conversando. No dia seguinte, Nux entrou na aula, flertou, conversou com as meninas, irritou os meninos e depois foi à aula de Evane. À noite, ele entrou no quarto de Evane e conversou sobre Fire Boost, e depois conversou sobre qualquer coisa questionada. Na maioria das vezes, os assuntos estavam relacionados às pinturas dela. E assim, uma semana se passou. Supreme Arengon System capítulo 253 Você o regular, Ladican disse. Miriam ainda não voltou? A professora Evane questionou franzindo a testa enquanto olhava ao redor da turma. Ela viu a lesão dele, não deveria demorar mais de 3 a 4 dias para ele se recuperar totalmente. Mesmo que quisesse descansar um pouco, já se passou mais de uma semana. Ele não deveria voltar para a aula agora. Ele deve estar com muita vergonha de voltar. Um aluno comentou. Na verdade, ele foi espancado, afinal. Perder depois de ser o primeiro a atacar, isso é bastante vergonhoso. Na verdade, não importa o quanto eu odeie esse bastardo do Nux, estou sempre grato por ele ter se livrado de um incômodo como Miriu. De fato. Os alunos então se viraram, porém perceberam que ao invés de ouvir uma conversa, Nux estava conversando com algumas meninas, ignorando completamente o que estava acontecendo na aula. Na verdade, retiro minhas palavras,
Esse bastardo é muito mais odioso do que Miril. Um menino murmurou enquanto olhava para Nux com ódio. De fato, de fato. O resto dos alunos assentiu. Percebendo que outra comoção começou por causa de sua pergunta, Evane decidiu mudar de assunto. Se Miril vai às aulas ou não, depende dele. Isso não deveria se preocupar. Tudo bem, pessoal, pare de falar. Vamos começar nossa aula agora. Ela murmurou e chamou a atenção do resto dos alunos. No entanto, antes que ela pudesse começar a aula, as portas de sua sala de aula foram abertas com uma rampa para uma garota de cabelo azul. Ao ver a garota, Evane franziu a testa e questionou em tom severo: Candice Water, o que você está fazendo aqui? É assim que alguém deveria entrar na sala de aula também. Você não vê que estou ensinando agora. Candice, no entanto, ignorou completamente as palavras de Evane designadas para Nux. Foi ele quem te atacou? Ela questionou. Sim. Ele é o único. Ele atacou mim e os meus amigos sem motivo e até pegou meu anel de armazenamento. Um estudante de 15 anos reclamou e seu rosto ficou claro de medo ao ver o rosto de Nux. Atrás dele, mais dois estudantes da mesma idade estavam de pé. Seu bastardo. Você quer atacar meu irmão mais novo? Outra voz irritada foi ouvida. A turma então viu Miril entrando na sala com uma expressão de raiva no rosto. Nux Leander, quem te deu coragem para atacar o aluno desta academia? Candice questionou enquanto estreitamente os olhos de forma ameaçadora. Oh! Você poderia olhar para eles. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Nux ao ver o que estava acontecendo. Assim como o médico disse, Oswald acordou hoje. Claro, muitos ficaram questionados sobre quem o atacou de forma tão brutal e ele teria descrito seu rosto. Não há como Miril não reconhecê-lo imediatamente. E ele já deve ter contado tudo para Candice Water. Então por que ela estava tão surpresa? Porque vir aqui para confirmar quando eles já sabiam quem estava por trás disso. Bem, a razão era simples. Eles queriam atacá-lo. Na frente de todos os alunos. Claro, Nux já havia previsto isso. Ele estava realmente feliz porque tudo estava indo exatamente como deveria. Candice, qual é o significado disso? Como você pode culpar meu aluno de novo? Evane interveio, tentando proteger Nux. Porém, desta vez, Candice estava preparada. Estou tentando culpar seu aluno. Professor Evane, eu sei que você favorece muito Nux, tanto que mesmo depois que ele atacou Miril, você ficou do lado dele. Mas você realmente vai permitir que Nux continue a intimidar outros alunos na academia? Também ouvi dizer que você permitiu que ele morasse no quarto ao seu lado na residência do professor. Professor Evane, Nux é apenas um plebeu, alguém que não deveria ter nenhum relacionamento com você. Então por que você está se esforçando tanto para protegê-lo? Ouvi dizer que você era um professor honesto e correto. Então por que? Espere. De repente, Candice agiu como se tivesse percebido algo e questionou. Professor Evane, você não tem nenhum tipo de relacionamento indescritível com Nux Leander, um plebeu, correto? Que diabos você está falando? Evane respondeu com raiva quando ouviu o que Candice estava falando. Este capítulo foi atualizado por freewebinvel.com. Como você ousa caluniar um professor? Ela não conseguia acreditar que Candice disse algo assim. No entanto, Candice apenas sorriu com sua explosão. Essa é a única conclusão lógica que posso chegar. Afinal, um estudante de 15 anos diz que foi atacado por Nux. Tudo bem, vamos deixar esse assunto. Você quer uma prova, certo? Eu vou te dar uma. Eu trouxe uma testemunha. Eu não preciso de nenhuma prova. Evane murmurou. Candice franziu a testa. Evane então suprimiu sua raiva e se virou para Nux. Nux, me responda. Você atacou esse aluno? Por que você está perguntando a ele? Ele, claro, nunca aceitaria isso. Minha conjectura foi toda verdadeira? Vocês dois realmente têm algum tipo de relacionamento indescritível um com o outro? Candice questionou em voz alta. Evane, porém, apenas cerrou o punho e tentou ignorar as palavras de Candice. Ela precisava de uma resposta de Nux. Sim, professor Evane, eu ataquei esse aluno. Não só isso, até ataquei os amigos dele. O que? Os olhos de Evane se arregalaram de surpresa. Viu? Eu disse que ele nunca iria admo. Até Candice ficou surpresa. Porém, logo, um sorriso maligno apareceu em seu rosto e ela gritou. Viu?
Eu disse que ele era quem estava por trás disso. O que você vai dizer agora, Evane? Nux. Por que você? Evane simplesmente não conseguia acreditar no que ouvia. No entanto, em vez de responder, Nux levantou-se e caminhou lentamente em direção a Candice. Então, ele passou por ela e observou os estudantes que vieram aqui para ver o que estava acontecendo. E você realmente trouxe muitos estudantes com você, hein? Candice. Nux comentou. Então, ele notou uma figura familiar parada ali e acenou com a mão. Mania, como você está? HU? Eu estou bem. E você? Sendo apontado assim, Mania gaguejou um pouco, porém, ainda conseguiu responder. Eu também estou bem. Então, por que você está aqui? Nux questionou. Acabei de ver Ladimine e notei que muitos estudantes estavam seguindo, então fui junto também. Nux assentiu em compreensão. Ele então se virou para Candice e nasceu, como eu esperava. Você é bom nisso, não é, Candice? Tem certeza de que quer jogar assim? O que você quer dizer? Candice franziu a testa. O sorriso de Nux se alagou e ele se aproximou. Você está aqui, certo? Saia. Sim, irmão mais velho. Então, um menino de 8 anos saiu da multidão e Nux transmitiu. Você o confirma, Lady Candice? Supreme Arengon System capítulo 254. Essas foram palavras realmente sábias. Você o confirma, Lady Candice? Nux questionou enquanto se virava para Candice. Porém, antes que ela pudesse responder, os olhos de Nux mergulharam em Oswald e seus dois amigos e ele questionou. Certamente vocês três o regularmente, certo? Oswald e seus amigos rapidamente desviaram o olhar, sem responder às suas perguntas. Candice franziu a testa. Ela se sentiu como se tivesse visto esse menino em algum lugar, porém, não conseguiu lembrar onde. Parece que você se esqueceu desse garoto. Deixe-me ajudá-la a se lembrar, Lady Candice. Há 9 dias, Oswald e seus amigos deram as mãos e cercaram esse menino. Então, eles atacaram impiedosamente e tomaram sua poção de cura. Lady Candice também viu isso. Certo? Candice começou a lembrar. Sim, ela queria responder. No entanto, alguém assentiu mais rápido do que ela. Sim, eu me lembro. Aconteceu há alguns dias. Mania acenou com a cabeça. Parece que você se lembra. Isso é uma coisa boa. E você, Lady Candice? Você se lembra disso também, não é? Candice estreitou os olhos e acenou com a cabeça. Sim. No entanto, não entendo por que você está trazendo esse assunto hoje. Nux apenas sincera. Acontece que eu também estava lá naquele dia, e foi só nesse dia que aprendi uma lição de mudança de vida que veio de ninguém além de Lady Candice. Candice franziu a testa. Por algum motivo, ela não gostou daquele sorriso no rosto de Nux. Neste mundo, os fracos não têm o direito de dizer ou reclamar de nada, enquanto os fortes podem fazer o que quiserem e ninguém lhes diga nada. Isto é o que você me ensinou naquele dia, Lady Candice. Você disse que os fracos não deveriam reclamar de nada, pelo contrário, deveriam ficar mais fortes e confiar em si mesmos. Sim, também me lembro dessa lição, memorizei-a de cor. Mania concordou também. Ela respeitava muito Candice, cada palavra sua era como uma lei para ela. Na verdade, eu também estava lá. Outra pessoa falou e vendo isso, mais e mais estudantes falaram. Afinal, eles não queriam perder a oportunidade de impressionar Lady Candice. Sim, eu estava lá. Foi de fato o que Lady Candice nos ensinou. Verdade, verdade. Essas foram palavras realmente sábias. Os alunos progrediram acenando com a cabeça e ouvindo suas palavras. Um grande sorriso apareceu no rosto de Nux. Senhora Candice, eu só estava seguindo suas palavras quando fiz o que fiz com esses 3 meninos. O que você quer dizer? Candice franziu a testa. Esses 3 alunos fracos ousaram bloquear o meu caminho, de alguém que é mais forte que eles. Claro, não é só isso. Eles até se atreveram a gritar comigo em troca. A audácia. Eu tive que puni-los. Eles precisavam ser ensinados, precisavam saber que são fracos. Eles não deveriam enfrentar os fortes, portanto, eu os bati. Fiz um bom trabalho, não fiz, Lady Candice? Nux questionou com um sorriso e então a multidão ficou em silêncio. As palavras deste homem. Por que eles parecem tão lógicos? Ele era mais forte,
Então isso não o torna certo. Porque Lady Candice estava aqui então. Percebendo a reação dos alunos, Candice franziu a testa e então sua raiva explodiu. Você lutou contra cultivadores de estágio iniciante quando você mesmo era um cultivador de estágio avançado. Em que mundo isso é justo? TSK, que ameture. Nux não pôde deixar de bufar interiormente quando ouviu a resposta de Candice. Lady Candice, esse garoto está apenas no estágio de aprendiz. 3 cultivadores do estágio iniciante o atacaram juntos. Em que mundo isso é justo? Candice ficou em silêncio. Não só ela, mas até os estudantes também ficaram em silêncio. Royce é apenas um menino de 8 anos e foi atacado por 3 meninos de 15 anos que eram mais fortes que ele. Em que mundo isso é justo? Em vez disso, não sou eu, um garoto de 18 anos atacando 3 garotos de 15 anos, mais justo. Você não acha? Lady Candice. Nux sorriu. Não. Você estava errado. Candice não recuou. Ah? Como assim? Nux questionou. Esses 3 são da Yalus House, já esse garoto é da Visconde House, ou seja, esse garoto é subordinado deles e todo mestre tem o direito de bater em seus subordinados. Além disso, nenhum subordinado tem o direito de questionar a decisão do seu superior. O sorriso de Nux se alargou e então ele questionou. Então Lady Candice, como você questionou a decisão da professora Evane? Candice franziu a testa. Embora a atitude educada, atenciosa e respeitosa da professora Evane não demonstre isso, no final, ela é a princesa do reino Skifal, a filha do rei. Então como é que você, filha de um mero marquês, se atreveu a questionar a decisão dela? Não só isso, você ainda se atreveu a caluniá-la. Quem te deu coragem para fazer isso? Você não sabe quem é Lady Candice? Ela é a Miriel queria responder. No entanto, Nux desapareceu de repente de onde estava e apareceu perto de Miriel. Bom, então ele agarrou sua cabeça e a quebrou no chão. Os fracos deveriam permanecer em silêncio. Eles não têm o direito de falar. Nux murmurou com uma voz fria enquanto se levantava e pisava na cabeça de Miriel. Então, seus olhos se voltaram para Candice e ele questionou. Vou te perguntar de novo. Quem te deu coragem para ir contra a princesa do reino, sua vadia? O corpo de Candice estremeceu ao ouvir as palavras de Nux. Porém, ela não estava tremendo porque estava com raiva. Ela estava tremendo porque, os olhos de Nux, eles pareciam assustadores. Um plebeu conversando com filha de um marquês neste tom. Deixe-me perguntar, você deu coragem para fazer isso, plebeu imundo? De repente, um estudante que estava ao lado de Candice se mudou e falou com uma expressão desdenhosa no rosto. Nux olhou para seu rosto e o conheceu. Ele era o lacaio de Candice e um cultivador Master Stage. Como ele se retratou agora, Nux não pode vencê-lo, nem em status nem em poder, porém, isso não significa que ele esteja indefeso. Ele havia se preparado para este dia há muito tempo. Um filho de um mero Eala está falando sobre status, isso é engraçado. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Nux quando ouviu uma voz desconhecida. Eles estão aqui, hein? Demoraram muito pra caralho. Supreme Arengon System capítulo 255 Alaúde comigo. Um filho de um mero conde está falando sobre status, isso é engraçado. Uma voz foi ouvida. Quem diabos o garoto que havia parado na frente de Nux se virou, querendo xingar, porém, logo, sua expressão mudou e seu rosto parecia ter acabado de comer merda. Kanye Smith. Ele murmurou. Um sorriso apareceu no rosto do garoto chamado Smith enquanto ele murmurava. É bom que você saiba quem somos, filho de um conde. Então eu estava dizendo, você tem coragem de falar sobre status na frente de um membro da Marquis House. Smith murmurou. E no quê? O menino franziu a testa. O membro da Marquis House? Ele não é apenas um plebeu? Então, e se ele for um plebeu, Nux é meu irmão espadachim de Smith Hardwick. No mínimo, ele é alguém cujo status é muito mais forte do que alguém como você. Smith revelou com um sorriso no rosto e os olhos do menino se arregalaram de surpresa. O quê? Nux enviou e caminhou em direção ao menino. Sim, agora cachorrinho, pare de latir e envergonhar seu dono. Afaste-se. O menino cerrou os dentes de raiva, porém sabia que não poderia fazer nada aqui. Embora ele fosse mais forte que esse plebeu, Smith e Kanye eram diferentes. Smith Hardwick e Kanye Bannerman,
Ambos eram cultivadores do Master Stage, assim como ele. Não é só isso, mas ambos eram filhos de Marquês, ele não podia fazer nada contra eles. Como os dois agora protegeram esse bastardo, ele só poderia recuar e confiar em outra pessoa. Você acabou de chamar meu subordinado de cachorro. Candice estreitou os olhos. Ela já havia saído de seu devaneio e estava se amaldiçoando por ter medo de um mero cultivador do estágio avançado. Nux inclinou a cabeça em confusão. Você não jogou? Muito menos seu subordinado. Estou te chamando de vadia também, e já faço isso há algum tempo, vadia. Novamente, todos ficaram em silêncio ao ouvir as palavras de Nux e o corpo de Candice tremeu novamente. Desta vez, porém, foi de raiva. Vocês dois têm certeza de que querem protegê-lo? Ela se virou para Smith e Khan e questionou. Isso é mesmo uma pergunta. Afinal, ele é meu irmão juramentado. Smith respondeu com um sorriso no rosto. Na verdade, ele nunca faria algo tão cansativo como proteger alguém que ele nem conhece. Porém desta vez foi diferente. Ele recebeu uma carta de seu pai e pela forma como a carta foi escrita, Smith pôde sentir a ansiedade de seu pai. Khan era o mesmo. Eles podiam sentir o quão desesperadamente seu pai queria proteger este homem. Nux Leander definitivamente não era um plebeu normal. Ele deve ser alguém muito mais assustador do que isso. Mesmo que isso significa que você vai brigar contra a Casa da Água? Candice questionou. Você acha que temos medo de você? Smith questionou de volta e Khan também deu um passo à frente. O significado deles era claro, assim como em todas as outras vezes. A Casa Bannerman e Argwick estiveram juntos nisso. A Casa da Água pode ser forte, porém não é nada diante dessas duas casas Marquis combinadas. Candice cerrou os dentes de frustração. A família real e os duques nunca participam das lutas entre quaisquer nobres de posição inferior. Portanto, nesta academia, as marquises eram as que tinham mais influência. Ela pode ser um prodígio e sua casa pode ser forte, porém, isso não significa que os filhos de outras casas marquês se submeteriam a ela. Ela ainda não era tão influente. A família Otter também tinha aliados. No entanto, os aliados só eram aliados aqui para obter lucro, e o relacionamento deles não era tão forte quanto o relacionamento entre Bannerman e Argwick House. Se tudo se resumir a uma luta política, ela sabe que os seus aliados sairiam do seu lado. Afinal, ninguém quer participar de uma briga. Todo mundo só quer colher lucros. As casas de Bannerman e Argwick, entretanto, eram diferentes. Eles lutariam juntos como se tivessem um vínculo inquebrável entre eles. É isso que os torna tão fortes. Portanto, Candice sabia que não podia fazer nada a respeito de tudo isso. No final, ela se virou para Nux e o desafiou. Tudo bem, vamos encerrar essa conversa inútil como fazem os cultivadores. Luta comigo. Nux riu em resposta. Cara, você realmente é uma vadia de duas caras, hein? Primeiro, você me chama por atacar 3 cultivadores de estágio iniciante enquanto é um cultivador de estágio avançado. Mas agora, você me desafia, um cultivador de estágio avançado enquanto é um cultivador de estágio mestre. Vadia, você está certo com sua cabeça e danificou seu cérebro de alguma forma. Você está assustado? Candice ignorou completamente suas palavras e sorriu provocativamente. Mas será que Nux cederia a provocações como estas? Claro que não. Afinal, ele ainda não conseguiu o que queria. Você se atreveu a caluniar a professora Ivane. Ela gostaria de brigar com você. Você aceita. Ela é professora, não tem permissão para lutar contra um aluno. Uma vadia de duas caras, de fato. Nux acenou com a cabeça e desta vez, mas alguns alunos não puderam deixar de olhar para ela com expressões estranhas em seus rostos. Essa era realmente a garota que eles chamavam de deusa. O futuro pilar do reino. O rosto de Candice se distorceu de raiva ao perceber isso, e vendo aquela expressão, Nux sorriu. Agora era a hora. Você quer lutar comigo, correto? Ele questionou. Eu faço. Eu tenho uma maneira de fazer com que seja uma batalha justa. O que? A professora Arvinas Kifal tomou você como seu aluno pessoal, correto? Sim, está correto. Ouvi dizer que a professora Arvinas Kifal é conhecida por sua habilidade com espada. Ela deve ter ensinado algumas para você, não foi? O que você está tentando chegar? Candice estreitou os olhos. Por que não fazemos um duelo de espadas?
Um duelo onde não usaremos nosso cultivo e lutaremos com espadas. Claro, como a mana já fortalece nosso corpo, não podemos fazer nada a respeito. Porém, não usaremos nenhuma habilidade nessa luta. Lutaremos puramente com nossas espadas. E como a professora Arvina Skifal é tão boa com espadas, ela atuará como juíza. Que tal isso? Nux questionou e um grande sorriso apareceu no lindo rosto de Candice. Concórdio. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.